é um mês truncado, né? Um mês atípico. Todo primeiro mês de um mandato presidencial, a primeira semana, ela praticamente não existe em relação à pessoa do presidente, porque são aquelas famosas audiências com os chefes de estados, com os convidados, não é que comparecem ao país para prestigiar a posse. Isso aconteceu com a posse do presidente Lula. Os primeiros dias nós tivemos aí publicamente ele participando dessas audiências, e logo após veio o terrível episódio de 8 de janeiro, com imagens horrorosas, né, para o país, o que levou também o governo a praticamente ficar paralisado, todos por conta desse episódio. Então, é um governo de poucas semanas, não chegam na 4 semanas. Eu diria que o começo do governo foi de 15, 20 de janeiro, então muito no início. Nós precisamos tomar muito cuidado com as críticas, mas é evidente que as manifestações precisam ser analisadas, não é? E eu estou pronto sempre para falar aquilo que eu sinto, aquilo que expressa o meu sentimento de a minha avaliação do governo. Realmente, o presidente Lula, ele, nesses primeiros dias, né, ele tem demonstrado em relação à economia, com as suas manifestações, que ele quer dar uma guinada, e isso é muito perigoso. Acho que está faltando um pouco de sintonia entre ele e o ministro Haddad. Isso pode gerar, junto aos investidores, uma intranquilidade, uma insegurança, e não é bom para o país, e muito menos para o seu governo. Quando o senhor fala uma guinada, o senhor diz uma guinada à esquerda, e que tipo de fala é o que lhe te traz essa preocupação? Bom, primeiro, ele tem sido muito coerente, ele nunca escondeu na campanha que ele é contra a independência do Banco Central, ele nunca escondeu que ele é contra a lei do teto, mas ele, durante a campanha, sempre teve um posicionamento francamente favorável à austeridade no campo fiscal, ao equilíbrio das contas públicas. É evidente que, nas suas últimas manifestações, ele só tem apresentado um lado da ação governamental, que são os investimentos, aliás, muito correto ele lembrar da importância dos investimentos no campo social, mas falta ele transmitir a segurança para o país, para o investidor, que nós vamos ter um equilíbrio de contas. E isso está fazendo falta, isso está gerando uma expectativa que não é boa, não é? Porque quando existe expectativa, existem as que são a favor, as que são contra. E as que são contra são pessimistas. E o pessimismo não é bom para o país. Essa Dá fala a que o senhor impressão. disse. Por favor, Fabiola, Não, é que por na favor. verdade eu queria só entender esse conteúdo, só para a gente explorar um pouco melhor essa fala, que eu acho super importante do Kassab. Quando o senhor fala do discurso de Lula, por exemplo, especificamente o senhor está falando quando ele questiona a autonomia do Banco Central? São essas últimas declarações dos últimos dias? Ontem mesmo ele falou sobre isso. Não, porque o questionamento da autonomia ele sempre fez ao longo da campanha, portanto, ele está sendo coerente. Existe uma lei, não é? Eu, por exemplo, defendo a autonomia, defendo a independência do Banco Central. Então, eu acho que aí ele tem total legitimidade, ele é presidente da República e é algo que ele sempre defendeu. Mas, quando um presidente da República, Fabiola, se manifesta em relação à economia, quando o ministro da Fazenda se manifesta em relação à economia, conforme o teor da sua manifestação, é, é um gatilho para que a inflação possa recrudescer, para que os juros subam, o dólar suba. Então, ele tem que tomar muito cuidado, não é? E o Lula sempre foi muito cuidadoso em relação a esse aspecto. Vamos lembrar que dos seus mandatos anteriores, a economia sempre foi um ponto forte da sua gestão, ele sempre deu uma atenção muito especial. O que todos nós esperamos dessa gestão, que ele tenha o mesmo cuidado com a economia. A economia é o principal pilar de qualquer governo, em qualquer país, e não será diferente, portanto, no seu governo. O que nós vemos é a despreocupação dele em tranquilizar o país de que vai haver equilíbrio de contas, nas contas públicas. Porque caso aconteça desequilíbrio, isso que eu estou dizendo, é evidente que haverá uma fuga de investimento. Isso é muito ruim, não é? Fuga de investimento, seja do capital nacional, seja do capital de fora que não virá.
Isso é muito ruim, porque todos vocês sabem, gera desemprego, gera inflação, os juros sobem. Então, a minha avaliação, esse comentário que eu fiz, é no sentido de contribuir, não de fazer uma crítica ao presidente, a contribuição como um alerta, porque crítica agora, no início do governo, estamos nos primeiros dias, nem no primeiro mês, como eu disse, vamos esquecer aí 2, 3 semanas que, por conta de 8 de janeiro, por conta da posse, praticamente não existiram. Então, eu diria que a palavra crítica é muito forte. Eu diria que é mais um alerta.